Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, nem muito menos feito de açúcar ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais. Oh, chuva, eu peço que caia devagar, só molhe esse povo de alegria, para nunca mais chorar. Boa noite, mais uma live num dia de chuva. Essa música foi especialmente para a chuvinha que veio aí abençoar a gente, e mais uma live. E hoje a gente vai falar dos conteúdos que você deve fugir com o seu filho. Então, presta atenção, fica aqui na live. Quem tiver aí, muito obrigado. É o canal sobre musicalização e educação infantil que mais cresce no Brasil. Eu vim aqui hoje falar sobre musicalização. O meu nome é Mário Schmidt Neto. Eu ajudo você a desenvolver o seu filho com música, mesmo sem saber tocar nenhum instrumento. Apesar de eu usar alguns instrumentos aqui para me afinar e para me acompanhar, se você não é músico, você pode fazer as práticas em casa sem precisar de um instrumento necessariamente, ou sem ter conhecimento musical aprofundado, de teoria, ou ter estudado música, tá? Eu faço isso aqui ensinando outros pais, porque eu faço isso com os meus filhos, com as minhas filhas, no caso são duas meninas, mas desde que eu comecei a trabalhar com música, desde o início da minha carreira como músico, eu percebi uma defasagem no ensino musical, principalmente no ensino musical infantil. Então eu percebi que a música era tratada com um certo desdém. É musiquinha, faz uma musiquinha ali pra ele. A música era tratada assim muito como de qualquer jeito. E eu acredito numa responsabilidade com o ensino. Então a música ela pode ser uma ótima ferramenta, e ela é uma ótima ferramenta para trabalhar, principalmente para trabalhar socialização, conexão e controle emocional. Então essa é a minha proposta, que isso em casa pode ser ouro, né? Quando a gente consegue unir isso e conseguir atrair as pessoas do nosso convívio, nossas crianças, conseguir atrair elas para esse entorno, para essa musicalização, fica muito mais fácil, né? O convívio em família é muito mais gostoso. E essa é a minha proposta, tá? Então aqui é uma grande oportunidade hoje da gente compartilhar, né? Eu estou compartilhando aqui algumas coisas com vocês, alguns conhecimentos. Eu vou trazer aqui o que eu acho e sobre os conteúdos que você deve fugir, né? É uma conversa sobre os conteúdos que eu acho que não são adequados para a idade, não são conteúdos adequados para criança, então é o que eu vou passar aqui, né? A gente precisa ter muita responsabilidade para com os nossos filhos, com a educação das crianças. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação. A escola faz a educação formal, o ensino formal, eu gosto de dizer, que educação é em casa, ensino é na escola. Então a escola ensina a parte pedagógica, a escola tem regras para seguir e ela sempre segue essas regras. Em casa é que a gente deve tomar cuidado, porque a parte comportamental, sentimentos, essa parte eu acho que ela tem que vir de casa. É a família que deve dar esse apoio emocional para a criança. Esse desenvolvimento emocional deve partir da família. E não esperar que isso venha da escola, esperar que a escola faça a educação dos nossos filhos. Quando muitas vezes nem os pais têm essa educação, fica difícil da escola conseguir resolver alguns problemas aí que algumas crianças têm, né? Então a gente não pode jogar essa responsabilidade para o Estado. Acho que a gente tem que botar a mãozinha na consciência e no coração e assumir essa responsabilidade, tá? Eu sou muito responsável pela educação das minhas filhas. Eu acho que parte da gente, eu acho que é nossa obrigação. A minha obrigação como pai é trazer esse tipo de conversa aqui, tá bom? E eu tento fazer da melhor forma com as minhas filhas. Então é uma oportunidade assim de realmente a gente trocar experiências, trocar ideias. Quem quiser deixar comentário, por favor, deixa comentário aqui que a gente vai estar
sempre nessa troca de informações aí, e ninguém é dono da verdade, mas eu tento trazer aqui o que eu estudei, o que eu aprendi, né, de modo empírico ou na academia. Agora, falando sério, se os pais que estão aqui, os pais que vêm procurar esse tipo de conteúdo, estão realmente preocupados com a educação, eu acredito que eles têm um comprometimento também em pensar sobre isso, né, em propor algumas atividades diferenciadas, em tentar fugir um pouco das telas. Eu acho que essa responsabilidade do que evitar também, né, dos conteúdos que devem ser evitados, eu acho que faz parte de um pai que é responsável, que tem esse comprometimento com a educação do filho. O pai que busca uma informação como esse vídeo aqui, ele também se preocupa com a informação que ele deixa os filhos dele assistirem, eu tenho certeza disso. É uma coisa muito preocupante hoje, o tanto de informação que a gente tem, o que os nossos filhos estão assistindo. Eu tenho uma séria preocupação com isso, em o que deixar elas assistirem e que tipo de conteúdo seria interessante ou não para cada faixa etária, tá? Então é uma responsabilidade que os pais têm que ficar atentos, porque tem muita coisa aí que não é legal, né? Não é indicado para as nossas crianças, tá? Então eu queria agradecer aí o comprometimento dos pais que buscam esse tipo de informação e agradecer e parabenizar, porque eu acho que são pais que estão muito à frente quando eles se preocupam com isso. As crianças só tendem a ganhar, tá? As crianças só tendem a ganhar quando os pais têm realmente essa preocupação com o que os filhos estão consumindo, com o que eles estão assistindo, os lugares que eles estão indo, as pessoas que eles estão convivendo, né? E o modo como é conduzida toda a infância ali. Eu acho que tem toda uma responsabilidade social. Então, mais uma vez, eu queria agradecer e dizer que, assim, o que eu falo aqui, o que eu trago aqui, é simples, eu acho que é muito simples, mas não é fácil de fazer, tá? É uma coisa simples, mas se você tentar fazer de qualquer jeito, tratar a musicalização como uma coisa banal, corriqueira, talvez você não obtenha os resultados que eu acredito que a musicalização pode trazer, tá? A musicalização pode ser, sim, um grande aliado na educação, e ela é um grande aliado, tá? Na minha vida ela foi um transformador, e na vida de muitas famílias eu vi isso acontecer. Eu trago aqui um método onde a música entra como principal meio de criar esses vínculos, de fortalecer esses laços emocionais. Tá? Essa é a minha proposta, essa é a meu principal objetivo. Eu diria que é um propósito de vida até, né? Trazer essa mensagem sobre música e sobre o amor que tá intrínseco na música. Não tem como a gente falar de música e a gente pensar em música se não for pensar em amor. Não tem como separar isso, tá? Então, para mim, tá muito ligado esses laços de amor, esses laços afetivos que a gente tem em família, a gente conseguir trazer isso e usar a música para estar influenciando cada vez mais, isso aí não tem preço, tá? Então, é isso que eu acredito. E eu queria dizer que eu também acredito que os pais que estão aqui têm essa mesma ideia, tá bom? Vamos lá, então vamos direto ao ponto. Que tipo de conteúdo você deve fugir com os seus filhos? Você não deve deixar eles assistirem de jeito nenhum. E aqui eu estou falando na primeira infância, que seria de 0 até 6 anos, tá? Alguns desses aqui, em nenhum momento da infância eles deveriam assistir, mas alguns são mais complicados ali do 0 a 6 anos. Eu acredito que o primeiro deles são conteúdos violentos. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que as crianças estão assistindo, né? Conteúdos violentos. Porque a exposição a cenas violentas, a personagens que são violentos, ela pode fazer com que essa criança banalize a violência, com que ela ache aquilo normal, com que ela não tenha empatia com o colega, né? Ou que pior, ela pratique essa violência em algum momento, achando que isso é normal, que é o jeito que tem de resolver as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E em algum momento, quando aparecer algum tipo de violência, não esse, mas algum tipo de violência, esse tipo de conteúdo aparecer em algum momento, que seja explicado, né, que seja dado um exemplo para a criança, para que não deixe a criança ficar com uma ideia errada daquilo ali e fazer a própria interpretação. Lembrando que a criança faz conexões com aquilo que ela lembra, com aquilo que ela tem de bagagem. Então ela vai fazer conexões com o que ela está aprendendo, ela está fazendo, ela está juntando os pedacinhos
das experiências que ela tem, ela está juntando isso para formar a identidade dela e para formar aquilo que ela acha que é certo ou errado. Então ela vai perceber. Então se ela tiver muito acesso a esse tipo de conteúdo violento, vai ser complicado depois a gente conseguir separar o joio do trigo, né? A gente conseguir separar o que é certo e o que é errado. Então a gente tem que contextualizar na medida do possível. Se acontecer algum episódio que a criança presenciar, a gente precisa contextualizar, a gente precisa significar isso para a criança, para que ela entenda o que aconteceu e para que ela entenda que aquela ali não é a melhor maneira de resolver as coisas. Então, por isso que o conteúdo ele tem que ter muito cuidado, tá? Então, com as crianças eu evitaria de qualquer maneira conteúdos violentos. Então, muito cuidado com isso. O segundo ponto, eu não preciso nem dizer, né, que é conteúdos com linguagem própria ou vulgar. Eu sou uma criança crescida nos anos 90, então eu fui criado com El Chan, eu fui criado no meio assim de Raimundos, aquela coisa que era explícita, né? Mamonas Assassinas, a gente cantava com 6 anos de idade, todo mundo cantava as letras e achava o máximo, e as crianças se divertiam muito, né? Com Boquinha da Garrafa e aquele tipo de letra. A gente dançava e fazia danças eróticas, assim, as crianças faziam muito isso. Isso era comum, era normal, e rede nacional isso aparecer tá, toda hora. Tá? Essa sexualização, esses conteúdos com linguagem imprópria, né? O conteúdo com linguagem imprópria ou vulgar, com duplo sentido, essas coisas. Então, assim, os pais têm que tomar muito cuidado com o que as crianças estão ouvindo, né, na música. A linguagem própria, hoje a gente tem muito funk, né? Então, assim, muito cuidado com o que as crianças estão ali escutando. Dá uma olhada, dá uma filtrada nisso, porque a banalização também da linguagem própria, dessa linguagem vulgar, vai fazer com que depois a criança também banalize os atos explícitos, né? Quando chegar na fase, ou pior, com que ela tenha uma sexualidade precoce. Então, assim, tem que cuidar muito com isso, é uma responsabilidade muito grande, assim, né, com isso, tá? Então, assim, conteúdo com linguagem própria, ele pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades sociais também, né? E criar barreiras de comunicação com as crianças e outros adultos. E ele pode abrir portas também para abusos, então é extremamente perigoso, além de ser impróprio, de prejudicar o desenvolvimento, né, cognitivo e social das crianças, ele pode inclusive abrir uma porta para um abusador usar esse tipo de conteúdo porque a criança está achando aquilo normal. Tá? Então, muito cuidado, muita responsabilidade. Não deixem as crianças assistirem conteúdos com linguagem própria. Ah, mas está junto comigo, está assistindo junto comigo. Cuidado. Cuidado, porque é você que está influenciando isso. Tá? Então, eu tenho uma séria responsabilidade. Então, o segundo são conteúdos com linguagem própria ou vulgar. Evitem ao máximo. Eu evito aqui em casa, eu não deixo assistir. A gente filtra bastante, assim, a gente evita telas ao máximo, tá? Eu não vou ser hipócrita com vocês, eu sei que é difícil a vida de mãe, de pai, é difícil não usar no dia a dia telas em alguns momentos para conseguir fazer alguma coisa, as mães vão entender aí, né, eu sei como é difícil para fazer comida, é difícil para conseguir fazer qualquer coisa com a criança grudada ali, então às vezes a tela é o único refúgio que a gente tem para conseguir fazer alguma tarefa doméstica. Eu entendo e eu acho super válido, eu não tô julgando aqui, eu não estou dizendo que é proibido tela, não é isso. Mas com uso responsável. Eu acho que as crianças vão ter bastante tempo na vida para assistir tela, então a gente tem que deixar a criança viver uma vida, uma infância de brincadeira, de imaginação. A criança, quanto menos tela ela tem, mais ela vai precisar da imaginação. O ócio criativo, né, esse termo é muito real, porque o ócio, ele faz com que instigue a criatividade, a criança busque coisas para fazer e que o cérebro dela seja imaginativo. Se ela está a todo momento recebendo informação e vendo coisas e a todo momento sendo estimulada e trazendo coisas, imagens e sons prontos, a criança não precisa criar nada. Então, vamos tentar deixar um pouco o ócio, né, o ócio criativo funcionar e deixar a imaginação fluir um pouco. Tá? Muitas vezes a criança ficar entediada é uma coisa boa. Tá?
Então, esse é o segundo, conteúdo com linguagem própria. Não, só não, tá? O terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês seria relacionado a isso também, mas é um conteúdo sexualizado ou inadequado para a idade. Eu nem preciso falar que isso é prejudicial, pode prejudicar muito o desenvolvimento emocional e psicológico das crianças, tá? Então, assim, pais, tomem cuidado com isso. Além, né, de prejudicar o desenvolvimento cognitivo, emocional e psicológico, ele ainda tem uma questão que pode ser um agravante, que ele pode abrir portas para um possível abuso de alguém mal intencionado, algum adulto que estiver perto, que seja mal intencionado, pode usar esses conteúdos sexualizados para gerar alguma conexão e para gerar algum tipo de abuso, tá? E a criança nem vai perceber. Então isso é muito sério, é uma coisa que a gente deve cuidar muito, assim. Conteúdos inadequados para a idade, gente, toma muito cuidado. Não deixa, evitem, não deixa a criança ter acesso e fiquem em cima de tudo que ela está assistindo, tá? Eu tenho uma séria preocupação com isso, porque é a segurança das crianças. E uma criança abusada, ela vai ter muitos problemas aí ao longo da vida, e o trauma que isso leva para a vida é muito sério, assim. E não é uma coisa que a gente gostaria que nenhuma criança passasse ou vivesse isso. Então, muita responsabilidade com esses conteúdos. Às vezes uma coisa que a gente acha que é banal, assim, não vai acontecer nada. Gente, não vamos banalizar isso, porque nós banalizamos isso lá no passado. Então isso era normal e foi normalizado, essa sexualização das coisas nos anos 90, né? Isso era normal nos anos 80, 90, até no início dos anos 2000 ali, nas músicas, nas novelas, era muito comum, né? Passava em rede nacional. Mas hoje a gente tem como filtrar, a gente tem condições hoje muito mais de filtrar do que no passado, que nossos pais tinham. E hoje a gente tem muito mais conhecimento. Esse tipo de live aqui que eu estou fazendo, esse tipo de informação que você tem aqui, ela está disponível. Né? Hoje a gente tem estudos que provam que esse tipo de conteúdo ele é inadequado e ele é prejudicial para as crianças, tá? Que ele pode ser perigoso para o desenvolvimento. Então, conteúdos sexualizados ou inadequados, jamais, não, nunca. Tá? Então, fica aí mais um conteúdo que você não deve assistir. Você deve evitar ao máximo. O 4 é também uma dica, assim, né? Não é que é um problema, mas são conteúdos consumistas, né? Ou materialista. A criança pode ter uma visão distorcida do que é felicidade, do que ela precisa para ser feliz, tá? Então, conteúdos que são consumistas ao extremo, assim, que mostram aquela vulgaridade do consumismo, eles devem ser ponderados também. Não é que deve ser evitado, mas deve ser ponderado. Eles devem, assim como os anteriores, como os conteúdos violentos, eles devem ser contextualizados. Você pode explicar para a criança o contexto daquilo ali, o porquê que a pessoa está gostando de consumir ou não, porquê que a pessoa está se sentindo bem, porque ela, enfim, contextualiza aquela situação para que a criança entenda, tá? Então, assim, conteúdos consumistas ou materialistas é bom evitar, tá? Não é que é proibido ao extremo, mas assim, é bom contextualizar, é bom explicar para a criança para que ela não tenha uma visão distorcida de sucesso e felicidade, tá? Porque é muito subjetivo isso, né? E o quinto e último que eu gostaria de trazer, né, o quinto conteúdo que você deve fugir com seus filhos são conteúdos que promovem estereótipos e preconceitos. Esse aqui é um tema bem sensível. Eu já presenciei isso em escolas, tá? Eu fui trazer uma vez uma aula sobre, enfim, era sobre capoeira, tá? Eu fiz uma aula sobre capoeira, mas a minha ideia era trazer a parte musical, né? E trazer os instrumentos para que as crianças pudessem vivenciar. Eu fiz uma roda de capoeira, eu trouxe os instrumentos, os tambores, os instrumentos de percussão que fazem parte desse tipo de atividade. E foi uma aula super divertida, foi super legal e eu trabalhei com várias turmas isso, e em várias escolas que eu trabalhava. E eu tive problema em uma escola que alguns pais se ofenderam porque eles falavam que o candomblé não, que a capoeira tinha ligação com o candomblé e o candomblé era coisa do D, né? Eu não vou citar aqui o nome, mas eles diziam que era coisa errada, que falava com espíritos
e eu fui chamado na coordenação para me explicar. Eu tive que explicar que eu estava trabalhando temas que estão nas diretrizes curriculares nacionais, que a própria diretora e a coordenadora não conheciam. Então, assim, eu não estava fazendo nada ilegal, nada de errado. Fiz uma aula super divertida, a gente brincou, a gente fez uma roda de capoeira, as crianças dançaram, fizeram os movimentos, tocaram os instrumentos, foi super divertido. Mas alguns pais com preconceito, e aí agora eu vou entrar no tema, né? Conteúdos que promovem estereótipos e preconceitos. Tá? Alguns pais tinham preconceito com a capoeira, vejam só, que é uma arte brasileira aí muito linda e muito difundida, que leva a nossa bandeira para o mundo inteiro. É uma coisa tão bonita que é uma arte brasileira, né? Puramente brasileira, ela ser tratada assim dessa forma, com tanto preconceito, e aquilo me chocou bastante, tá? Principalmente os pais das crianças, né, que estavam estimulando aquele preconceito. Então eu não vejo por que não trabalhar temas, até porque isso está em lei, né, os professores são obrigados a tratar esse tipo de tema em sala de aula. Então eu fiquei absurdado assim com aquela situação de eu não poder trabalhar uma coisa que eu sou obrigado por lei a trabalhar. Esses conteúdos que promovem o preconceito, a gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes a gente está botando um conteúdo que a gente acha que é bom para a idade, que é um conteúdo bom, e ele tá fazendo o contrário, né? Ele está promovendo um estereótipo extremo, ele está sendo preconceituoso em algumas falas. Então, muito cuidado também com isso, né? Eu não acho legal conteúdos que promovem estereótipos. Eu acho que a gente deve evitar ao máximo, tá? Eu não gostaria de citar canais aqui, ou citar nenhum tipo de artista, ou do que evitar, tipo, desenho animado. Cara, desenho animado é aquela coisa, às vezes a gente precisa, é uma necessidade, não é nenhuma vontade que as mães têm de colocar a criança na frente da tela, né? Mas quando você procurar desenhos para entreter a sua criança nas telas, procure os desenhos de baixo estímulo, que eles falam, que são desenhos que não tem tanta variação de cor, tanta variação de som e tanta variação de imagem piscando, assim. São desenhos não, que eles são mais indicados para a criança na primeira infância. Então, tem alguns desenhos aí, se você procurar, baixo estímulo, tá? Desenhos de baixo estímulo. Esses são indicados para crianças menores. Então, se não tiver jeito, vai ter que botar na tela em algum momento do dia que seja um desenho de baixo estímulo, tá? Então, assim, sobre os sons, esses de baixo estímulo também, geralmente, eles têm uma sonoridade um pouco melhor, tá? Mais pensada aí para essa primeira infância. Mas a gente também tem que cuidar e evitar alguns tipos de conteúdos que têm uma musicalidade pobre. O que é isso? Muito sintético, muito som sintético, uma massa sonora muito grande, com muitos instrumentos. Aquilo fica uma coisa assim ruim de ouvir até para um adulto, né? Imagina para uma criança. Então é muito estímulo sonoro, e quando a criança vai ouvir uma música com apenas um instrumento e a voz, ela acaba achando chato, porque ela está acostumada com aquela massa sonora, aquela bagunça de sons. E muitas vezes ela não sabe nem qual que é, da onde vem, né, qual é a fonte daquele som, né, de tanta massa sonora que tem ali, tanto som junto, misturado. E a criança, quando ela ouve um instrumento tocando, ela acaba achando chato. Assim como quando a gente bota música clássica, na maioria das vezes, as crianças acham chato. E num passado, não muito passado, assim, vamos botar aí há 50, 60 anos atrás, era o que tinha, né, na mídia. As músicas clássicas, elas estimulavam, vejam só. Hoje elas causam sono e as crianças acham chato. Então, como mudou esse estímulo, nosso cérebro está cada vez mais bombardeado com informação, com estímulo, com luzes, com sons. Então, assim, vamos cuidar com esse excesso de estímulo. E o som também faz parte disso. A gente tem que cuidar com o excesso de som e o excesso de estímulo sonoro, tá? Temos que ter um cuidado com isso. Então, a exposição frequente a esses conteúdos pode impactar negativamente a educação. Elas podem sim impactar negativamente o desenvolvimento cerebral das crianças. Então, muito cuidado e muita responsabilidade com que o seu filho está assistindo, tá? Então, fuja desse tipo de conteúdo aqui que a gente mencionou. Então, conteúdos que promovem estereótipos,
conteúdos consumistas ou materialistas, conteúdos sexualizados ou inadequados para a idade, conteúdos com linguagem própria ou vulgar e conteúdos violentos. Então a gente deve evitar ao máximo. E se não tiver jeito, a gente deve contextualizar, sempre com verdade, sempre com integridade. Não tenta enganar a criança, não tenta contar uma lorota, uma historinha para enganar ela, para passar aquele momento. Gente, vamos ser adultos e vamos tratar isso com naturalidade também, tá? Quando a gente trata de temas sensíveis, a gente tem que tratar isso com naturalidade para que a criança também não se retraia. Tá? Lembra que os comportamentos da criança vão depender de como a gente encara as situações, de como a gente reage aos comportamentos, é como a criança vai aprender a reagir também. Então, cuidado ao responder alguns questionamentos aí que são temas um pouco sensíveis para a idade. Tá bom? E o nosso e-book, ele também está disponível na Hotmart, tem o link aqui na nossa bio, lá no Instagram, e se quiser procurar por Musicalização para Pais, a gente trata esse tipo de tema e a gente explica o passo a passo de como fazer uma musicalização em casa e o que é indicado e o que não é indicado também, para criar essas conexões com os nossos filhos. Então eu sou um mentor que eu te pego pela mão e te guio nessa jornada sonora com seu filho, para melhorar os laços emocionais em casa e fortalecer os vínculos cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado, tenha uma boa noite e um bom restinho de semana. Sonora abraço.